Bom, nessa segunda aula, a gente vai falar sobre quais são os processos administrativos que as empresas podem realizar, o que significa planejamento e a importância dele, a análise do ambiente organizacional, interno e externo, o que é a missão, a visão e os valores de cada empresa e a análise SWOT. Bom, os processos administrativos é a maneira como todas as atividades da empresa vão ser realizadas ou administradas. Nós temos então 4 processos administrativos. O planejamento, que é o início de tudo. Se a gente não tiver planejamento, a gente não consegue ir para as outras fases. O planejamento é a fase onde a gente vai observar quais são os objetivos, o que a gente quer atingir, e a gente vai fazer como se fosse um plano de ação, que seria uma lista de itens, né, de ações que a gente vai precisar fazer ou de atividades que a gente vai precisar fazer, e a gente vai listar os recursos que a gente vai precisar. O que podem ser esses recursos? Recursos tecnológicos, que são os sistemas que a empresa tem, recursos humanos, que são as pessoas, recursos financeiros, que são os investimentos que a empresa tem, recursos estruturais ou físicos, né, que é a parte física, a estrutura da empresa, computadores e todas as outras máquinas, ferramentas que a gente precisa. Então, na primeira fase, que é o planejamento, a gente vai fazer essa lista de itens ou lista de ações que a gente vai realizar para concluir aquela atividade. Na segunda fase, a gente tem a organização, onde, depois dessa lista que eu tinha feito no planejamento, eu vou entregar cada uma dessas atividades para uma pessoa, ou seja, eu vou responsabilizar cada pessoa por uma atividade. E aí eu vou colocar quais são os recursos que a gente tem disponíveis também à disposição dessas pessoas. Então, na organização eu vou ter uma lista de atividades e uma lista de responsáveis. Na terceira fase, a gente tem a direção, que é realizar essas atividades usando esses recursos que a gente definiu e através dessas pessoas que a gente definiu como responsáveis. Então, na direção, é realmente o processo de execução. Então, primeiro eu planejei, depois eu organizei pessoas e ações e agora na direção eu vou realizar, ou seja, eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu planejei. E na quarta fase é o controle. Quando essas atividades estão sendo realizadas, eu vou controlar. Essa atividade de controlar significa modificar algum erro que a gente possa ter durante a execução da atividade. Significa que eu vou monitorar o andamento das atividades, ou seja, garantir que tudo aquilo que eu planejei esteja sendo realizado, que todas aquelas pessoas que eu disse que eram responsáveis realmente é quem está fazendo aquela atividade. Então eu vou planejar, depois eu vou dessa lista de atividades, entregar cada atividade para um responsável, depois eu vou executar essas funções e no controle, que é a última fase, eu vou garantir que essas funções realmente estejam sendo feitas. Então, o controle significa monitorar, acompanhar a execução da atividade. E aí a gente finaliza o processo administrativo. O que seria o conceito de planejar ou de planejamento? Planejar é ter uma visão do futuro, né? Mostrar aos gestores da empresa aonde a empresa quer chegar, o que eu quero atingir, né? Quais são os recursos que eu tenho à minha disposição, quais são as pessoas que eu tenho à minha disposição para conseguir atingir. E aí a gente vai auxiliar a tomada de decisão desses gestores, proporcionando a garantia de atingir aqueles objetivos que a gente disse que queria atingir. Para Montana, que é um autor de 1998, ele diz que o planejamento proporciona a esses gestores uma espécie de reflexão aonde a gente quer chegar e quais são os possíveis problemas que nessa caminhada a gente pode inventar. Porque daí a gente vai tentar ver uma solução, né, tentar prever essas soluções. Caso o problema aconteça, a gente já sabe de que maneira a gente pode corrigir. E aí nós temos 3 tipos de planejamento, que são basicamente aqueles níveis que a gente viu na aula passada, né? Os 3 níveis da administração que a gente viu dentro do organograma. Nós temos o nível estratégico, que é a parte de cima, onde a gente viu que era gerenciado pelos diretores, o planejamento tático, que eram os gerentes e os coordenadores, e o operacional, que eram aqueles funcionários da base. Então, o planejamento estratégico, ele vai cuidar da ampliação dos negócios, se a empresa decidir aumentar o faturamento, se ela for buscar novos mercados consumidores, se ela for lançar um novo produto no mercado, ou alterar algum tipo de processo administrativo, seja de produção ou qualquer outra função da empresa, nós estamos dentro do planejamento estratégico, né? É o planejamento mais amplo. Depois disso, a gente tem o planejamento tático,
que, como nós já falamos, é dos gerentes e coordenadores, e aí eles vão tentar fazer com que essas ordens que vieram do planejamento estratégico sejam colocadas para o pessoal de chão de fábrica, ou seja, aquelas pessoas que vão realmente colocar a mão na massa, que vão realmente executar. E aí, o planejamento operacional, que são daquelas pessoas de base, que são as nossas atividades do dia a dia, os planos de ação, os cronogramas de atividade, as ordens de serviço, as relações do dia a dia, os resultados que a gente conseguiu ou diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente. Então, esses são os tipos de planejamento que a gente tem. Nessa figura, vocês conseguem observar o planejamento estratégico, o tático e o operacional. Dentro do planejamento estratégico, que é aquele do nível mais acima, o planejamento tático, que acontece dentro dos departamentos, então a gente tem aí o exemplo, planejamento financeiro, planejamento de produção e planejamento de marketing. Esse nível tático, ele vai cuidar do planejamento para que o nível operacional execute o que eles planejaram. Aí, no item do operacional, nessa coluna do operacional, vocês veem aí que o planejamento financeiro, ele tem o plano de investimentos e o plano de aplicações. O planejamento de produção, ele tem lá o plano de produção, o plano de manutenção e o plano de abastecimento. Então percebam que o planejamento estratégico, ele vai fazer o planejamento maior, que vai ser desdobrado para o planejamento tático. Esse planejamento tático é dentro dos departamentos, dentro dos setores ou dentro das áreas, e cada um desses departamentos vai fazer o seu plano para que o setor operacional realize, execute aquela atividade prática. Depois disso, a gente vai para a análise do ambiente organizacional. Todas as empresas, elas podem ser entendidas como um ambiente organizacional, onde a gente tem o ambiente interno e o ambiente externo. O ambiente interno é essa parte vermelha bem no centro da figura que vocês estão vendo, onde tem escrito organização. Nesse ambiente interno, são todas as variáveis que estão dentro da própria empresa. Então, são os funcionários, são os salários, é a cultura organizacional, é a questão da liderança, tudo que fica dentro da empresa. E, obviamente, todas essas variáveis, elas vão influenciar a empresa diretamente. Porém, no ambiente externo, a gente também pode perceber algumas influências que esse ambiente coloca para a nossa empresa. E aí, esse ambiente externo, ele é dividido em dois ambientes, o microambiente e o macroambiente. O microambiente, como o próprio nome já diz, é esse menor, que fica mais próximo da empresa, que é esse segundo círculo, em laranja. E aí a gente vê quais são as variáveis que influenciam nesse microambiente. A gente tem as agências reguladoras, a gente tem os concorrentes, a gente tem os clientes ou consumidores, a gente tem o fornecedor e a gente tem as pessoas, a comunidade de uma forma geral. Esses itens, essas variáveis, elas estão no microambiente, que é aquele ambiente menor, mais restrito e que está mais próximo da organização. Depois nós vemos o macroambiente, que é esse maior, mais amplo. A gente observa que essas variáveis, elas são muito maiores, muito mais complicadas e difíceis da gente conseguir controlar. Vamos fazer uma pequena comparação. Dentro do microambiente, a gente tem aí um item de clientes. Vamos comparar os clientes com os fatores demográficos, por exemplo. Os fatores demográficos são aquelas características da população, a quantidade da população, sexo masculino e feminino, idade, nível de instrução, né? Então são itens que a empresa não pode controlar, não existe como uma empresa controlar a demografia de uma região. Mas eu, enquanto empresa, eu posso tentar gerenciar os meus clientes, eu posso influenciar esses clientes. Então percebam que esses itens que estão no microambiente, eles são variáveis que a empresa ela pode de alguma forma ter algum tipo de influência, né? Ou pode mandar de alguma forma. Agora, esses itens do macroambiente, que é o maior, que são as atividades mais amplas, a empresa não tem como influenciar diretamente. Por exemplo, fatores econômicos. Eu, enquanto empresa, eu tenho sozinha como modificar a economia de um país? Não tenho. Por quê? Porque o macroambiente e fatores econômicos é uma atividade muito ampla, né? Então, no macro, a gente tem fatores econômicos, a gente tem a cultura de um povo, de uma região, a gente tem fatores tecnológicos, fatores políticos, sociais, todos esses itens,
são de variáveis muito mais amplas e que a gente não consegue controlar, certo? Então aí a gente tem o ambiente interno, o micro e o macro. E agora a gente vai para a missão, visão e valores, que são também outros itens importantes dentro da gestão. O que significa a missão? A missão de uma empresa é a essência dela, é o seu propósito de existir, é o seu significado para os seus clientes e para a sociedade. Então, é como se fosse a cara da empresa, é a identidade da organização. Então, a missão é o propósito da empresa existir, ou seja, qual é a minha missão enquanto empresa? Qual é a minha importância para a sociedade? Qual é a minha importância para o meu cliente? Toda empresa eficaz, ela deve possuir uma missão que seja clara a todos esses funcionários, que todos os clientes, fornecedores, funcionários, eles entendam qual é a missão, qual é o propósito dessa empresa, o porquê dela existir. Coloquei aí um exemplo da empresa Nestlé. A missão da Nestlé é oferecer ao consumidor brasileiro produtos reconhecidamente líderes de qualidade e de valor nutritivo, né, para que esses produtos contribuam com a alimentação saudável, agradável, gerando sempre oportunidades de negócio para a empresa e valor compartilhado com a sociedade brasileira. Ou seja, nessa missão aí da Nestlé, o que ela quis dizer? Que a missão dela é levar para o consumidor produtos de qualidade, de valor nutritivo e que contribuam para uma alimentação saudável e agradável. Então, a missão de uma empresa é o porquê dela existir, é a missão dela para com a sociedade. A visão das empresas é aonde elas querem chegar. Então, a gente viu que a missão é o porquê dela existir e a visão é onde ela quer chegar, mas em termos quantitativos. Ou seja, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o líder de mercado, eu quero ser a empresa que mais vende no Piauí, eu quero ser a empresa que mais tem clientes no Piauí. E aí, em relação à posição competitiva que você tem em relação aos seus concorrentes. Essa é a visão. Um outro item da visão apresenta um objetivo, um propósito a ser perseguido, a ser seguido pelas empresas. O planejamento estratégico ele vai ser todo gerenciado através da visão, ou seja, onde eu quero chegar. E a partir daí eu vou fazer o planejamento para eu conseguir atingir esse objetivo. E aí, consequentemente, depois do planejamento estratégico, como nós tínhamos visto, vem o tático e o operacional. Essa visão, ela precisa ser condizente, ela precisa combinar com a missão da organização. Então, eu não posso, por exemplo, como a gente viu o exemplo da Nestlé, eu não posso dizer que a minha missão é levar produtos de qualidade e de vida saudável para o meu público consumidor e, de repente, fabricar alguma coisa que não faça bem à saúde deles. Ou seja, a missão, ela está diretamente ligada à visão das empresas. Então, a visão e a missão, elas andam juntas. Depois da missão e visão, a gente vai ver os valores, né? O que são os valores? São todos os princípios, sentimentos, crenças, filosofias que vão reger o comportamento dessa empresa. Todas as ações que ela for fazer, todas as decisões que ela for tomar, vai ser baseada nos valores, ou seja, nos itens, crenças, sentimentos que para elas fazem sentido, né? Esses valores, eles precisam ser comuns tanto aos gestores quanto a todos os membros da organização. Todos os funcionários precisam vestir a camisa da empresa e internalizar esses valores. Os valores, eles influenciam nos processos de tomada de decisão e a definição do plano estratégico para daí ele ser desdobrado, como nós já falamos, no tático e no operacional. Alguns exemplos de valores: equidade, meritocracia, ética, responsabilidade social, respeito pelo meio ambiente, valores morais em relação ao ser humano, humildade, respeito, tolerância, respeito às diferenças. Então, os valores é tudo aquilo que vai reger o comportamento das empresas. Então, se eu digo que o meu valor é respeito ao meio ambiente, eu não posso, por exemplo, ser uma indústria que coloca muitos poluentes no nosso meio ambiente, porque aí eu tenho um valor totalmente diferente daquela ação que eu tive. Então, os três itens, missão, visão e valores, eles estão interligados. Tudo que eu for fazer, eu preciso que esses três itens sejam combinados. Eu não posso ter uma missão e uma visão diferente, por exemplo, dos valores que eu vou atuar, certo? Bom, e aí a gente chega à análise SWOT. Essa análise SWOT, vocês podem ver aí embaixo que SWOT, cada uma dessas letras, o S, o W, o O e o T, elas têm um significado que, em inglês que a gente traduziu para português,
E aí nós temos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Os pontos fortes e fracos, eles são do ambiente interno. O que é o ambiente interno que a gente tinha falado? É o ambiente dentro da própria empresa. O que são os pontos fortes? São as fortalezas, são os itens positivos. Por exemplo, se eu tenho bons funcionários, se eu tenho uma tecnologia avançada, se a estrutura da minha empresa é muito boa, se eu tenho tecnologia de ponta nas minhas máquinas, isso são pontos fortes meus. E o que são os pontos fracos? São aqueles pontos que a empresa erra, ou que ela ainda não conseguiu gerenciar melhor, ou que o seu concorrente tem um resultado melhor do que o meu. O mesmo exemplo de ponto forte a gente pode colocar como ponto fraco também. Por exemplo, se eu tiver funcionários desmotivados, eles vão trabalhar menos, eles vão dar menos resultados, então isso poderia ser um ponto fraco, né? Se de repente a empresa está passando por uma situação financeira muito complicada, isso também pode ser um ponto fraco. Então os pontos fortes são as fortalezas, os pontos positivos, e os pontos fracos são aqueles itens que a gente precisa melhorar ou então que podem atrapalhar a empresa de alguma forma. As oportunidades e ameaças, elas são os itens que estão no ambiente externo. E aí a gente tinha visto nos outros slides que o ambiente externo é dividido em micro e macro ambiente. Então as oportunidades, elas estão no ambiente externo e elas são coisas positivas para a gente. Vamos supor que você tenha, por exemplo, uma empresa de confecção e essa empresa de confecção fabrica alguma peça que está na moda. Vamos supor que agora boné estivesse na moda. Então eu sou uma empresa que fabrica o boné. Então é uma oportunidade de crescimento. Eu preciso aproveitar que o mercado está aquecido para a área de bonés e eu vou fabricar e aproveitar essa oportunidade. E o que é ameaça? São os itens negativos que estão no meu ambiente externo, né? O que poderia ser uma ameaça? Por exemplo, um novo concorrente que chegou e que vai bater de frente com você, que pode levar alguns dos seus clientes, isso pode ser uma ameaça para você. Outro exemplo, alguma mudança na lei que de repente pode forçar você a ter que fazer alguma mudança na sua empresa, ter que mudar alguma coisa, e aí a gente pode ser prejudicado por essas ameaças, né, que estão no ambiente externo, certo? Então a análise SWOT, ela é formada por esses 4 pontos, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Os pontos fortes e fracos estão no ambiente interno e as oportunidades e ameaças estão no ambiente externo, certo? Bom, pessoal, então nessa aula, na segunda aula, a gente falou sobre os processos administrativos, planejar, organizar, dirigir e controlar. Falamos sobre o planejamento, falamos sobre vários itens do que é o planejamento e dissemos os tipos, planejamento estratégico, tático e operacional. Depois falamos da análise do ambiente organizacional, onde a gente tinha um ambiente interno e tínhamos um ambiente externo que era dividido em macro e microambiente. Depois falamos da missão, visão e valores, vimos os conceitos de cada um e a gente viu que esses 3 itens, eles precisam necessariamente caminhar juntos, eles precisam estar interligados. E aí, por último, a gente viu a análise SWOT, que são aqueles 4 itens, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, ok? A gente se vê na terceira aula.